Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. E vocês sabiam que o presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, lançou 26 mil bombas aéreas sobre cidades pacíficas? E, aliás, recebeu o prêmio Nobel. Na verdade, sempre me surpreendeu a estupidez de inúmeros especialistas profundos, desde música até política e economia. Vamos pegar, por exemplo, a questão: os iranianos trabalharam em um programa nuclear? Não energia nuclear pacífica, mas sim um programa nuclear. Ou será que tudo isso era algo totalmente desnecessário para eles, mas ainda assim era energia nuclear pacífica? Eles não precisam de tanta quantidade de hidrocarbonetos e coisas do tipo. Só porque você não vê o outro lado da Lua não significa que ele não exista. Existem outras maneiras de detectar objetos e atividades, por exemplo, usando a cabeça não só para comer. Você pode começar a se perguntar por que os iranianos gastaram dezenas de bilhões de dólares para cavar várias crateras enormes sob as rochas, espaços sob as rochas? Ou seja, se tudo é tão pacífico, por que descer centenas de metros abaixo da terra, sob as rochas? Além disso, se a energia nuclear pacífica e a Agência Internacional de Energia Atômica pode ajudar, então por que, como dizem, não ajudar o irmão que está desenvolvendo energia nuclear pacífica? Por que não permitir que cientistas de todo o mundo entrem nesses centros? Acho que eles ficariam felizes em compartilhar seus conhecimentos. Aqui está a... Por que arriscar sanções, bloqueio econômico e entrar em confronto direto, em geral, com o Ocidente, se é possível mostrar tudo e acalmar o mundo, dizer: pessoal, o que foi? O que foi, hein? E, finalmente, por que vender petróleo 15 a 20% mais barato e perder bilhões de dólares só porque apenas a China se arrisca a contornar as sanções e comprar tudo o que o Irã produz? Por que perder dinheiro, perder conexões, passar por dificuldades? Sim, como seria fácil perceber que é fácil fazer tudo isso, dizer: sim, entrem, vejam o que vocês querem e pronto. Outra lenda interessante diz que os americanos não destruíram tanto o programa nuclear do Irã, que agora levarão anos para restaurá-lo, mas sim destruíram de forma que levarão apenas meses para restaurá-lo. Essa é uma interpretação completamente errada dos acontecimentos. Lembra da piada sobre o cavalo? Sobre se ela conseguiria comer um balde de grãos, ficaram discutindo. O camponês ouviu isso e disse: comer até que ela come, mas quem é que vai dar para ela? É mesmo? Acho que aqueles que ficam ofegantes, eles pelo menos entendem que são anos ou meses, não importa. O que importa é outra coisa. O Irã agora sabe que assim que eles construírem algo que se pareça com um programa nuclear, vão aparecer bombas anti-bunker lá e vão explodir tudo isso. Então, por exemplo, o que é importante para você? Nós vamos explodir o programa nuclear deles todo ano, se forem meses, ou a cada 2 ou 3 anos, se forem anos. Agora, isso já é uma discussão teórica. O Irã já entendeu o essencial. Isso vai ser explodido, ou seja, não são palavras vazias. Nós não vamos permitir que esses malucos que gritam, ameaçam e dizem que vão matar todo mundo tenham armas nucleares. E nós não apenas falamos isso, nós fazemos isso. Além disso, se eles trouxerem isso da Coreia do Norte, do Paquistão ou da Rússia, o Mossad vai saber disso. Já está claro para todos que o Mossad sabe mais do que eles. Onde está a mão esquerda, onde está a mão direita, e essa será bombardeada imediatamente, em 1 segundo, em 1 mês, não importa, será bombardeada. E, ao mesmo tempo, todos que organizarem isso serão eliminados. Você acha que vai aparecer um monte de gente querendo fazer isso imediatamente? É isso? Por isso, senhores, a pergunta mais importante para qualquer declaração bombástica: seria possível ouvir os detalhes? Porque é justamente nos detalhes que está a essência. Entende? A essência está nos detalhes, não na declaração.
Agora quero lembrar vocês que aqueles que se inscreveram no nosso projeto de vídeo gratuito chamado Roteiro, que é uma série de vídeos interessantes de 10 minutos, devem verificar o spam. Porque pelo menos 1/3 dos que se inscreveram não abriram e parece que foi parar no spam. O spam é a lixeira do seu e-mail, caso você não tenha recebido. É isso. Bem, digamos assim, se tanto o livro quanto os 2 ou 3 dias seguintes, ou seja, o vídeo do projeto, foram para a lixeira, então você só precisa mostrar que isso não é lixo. Seu computador vai saber que não precisa mais enviar para lá. Diga ao seu computador, isso não é spam. E também adicionamos vários formatos para o livro. E, espero, agora você poderá escolher aquele que serve para o seu telefone, para o seu computador ou para qualquer coisa em que você esteja assistindo isso. Aliás, voltando ao que estávamos falando, aqui está o próprio Trump falando com os iranianos. Bem, o programa claramente foi atrasado, mas o programa claramente foi atrasado. E a questão é, por quanto tempo? Meses, anos ou para sempre? Isso, claro, desperta certo interesse. Mas existe um quadro mais amplo aqui, e eu não acho que devamos dar muita atenção para pessoas como Chris Murphy. Ele é um ferrenho opositor do Trump que fala todo tipo de coisa exótica e, bem, sabe, eu não daria muita atenção para ele. Acho que precisamos olhar para a situação no Oriente Médio e muito além dele de uma forma mais ampla, com uma perspectiva mais abrangente. Por exemplo, há um ano, nesta época, o Irã estava a caminho de desenvolver armas nucleares. Quão perto eles estavam, ninguém sabe ao certo. Ele tinha forças armadas poderosas, tinha a TEIA, sua estrutura revolucionária de comando da Guarda Revolucionária, que inspirava medo. Ele tinha representantes por todo o Oriente Médio, tanto o Hamas quanto o Hezbollah são os exemplos mais notáveis disso. E hoje ele não tem mais nada disso. Além disso, ele tinha aliados no mundo. A Rússia é o exemplo mais óbvio disso. E olhem para a Rússia se quiserem, depois de tudo o que aconteceu no Oriente Médio, depois da queda do regime de Assad, que era aliado na Síria, aliado da Rússia. No país ao qual Putin e seus regimes já haviam vindo em auxílio antes. Mas desta vez, eles estão ocupados demais com a situação na Ucrânia para fazer qualquer coisa. Da mesma forma, o Irã também foi afetado. Obviamente, o regime iraniano não gostaria de receber ajuda de seu aliado, a Rússia, para quem, como você sabe, fornece drones e outros equipamentos militares. A Rússia não moveu um dedo. O mesmo aconteceu com seu amigo, a China, que, como se sabe, recebe petróleo do Irã. Eles também não fizeram nada. E uma das coisas importantes que eu, ao que me parece, percebo é que, independentemente de qual seja a análise final dos danos causados por esse bombardeio, o próprio fato de que os Estados Unidos conseguiram fazer isso, conseguiram chegar lá, permanecer despercebidos, não serem detectados e não serem atacados pelo regime iraniano, e fazer o que fizeram, além do que Israel já fez, isso é impressionante. Se os relatórios de inteligência concluírem que o Irã pode enriquecer urânio a um nível que te preocupa, você consideraria a possibilidade de bombardear o país? Aqui está a confirmação para quem tinha dúvidas, sem questionamentos, absolutamente 100%, que não tenham dúvidas. E ninguém, nem a Rússia, nem a Coreia, nem o Paquistão, nem a China, assim como não ajudaram agora, também não vão ajudar no futuro. Além disso, ficou claro que nenhum sistema de defesa aérea russo consegue detectar, ver ou impedir o B-2A, nem outros meios aéreos de Israel e dos Estados Unidos da América. Aliás, isso é um grande fracasso para o complexo de defesa russo. E as consequências disso ainda vão impactar, por muito tempo, as vendas de armas russas e o desejo dos países de cooperar com o Kremlin. Como já contei várias vezes, todo o programa do Trump com o qual ele entrou nessas eleições 47, sim, está reunido em um projeto de lei de 1.900 páginas. Ele foi aprovado pelo Congresso. Uma pequena vantagem, apenas uma palavra, uma pessoa, um voto. E agora está sendo discutido no Senado, onde Trump está pressionando os senadores para que seja aprovado até 4 de julho.
O procedimento é o seguinte: os senadores apresentam suas emendas e acréscimos. Se forem aprovados, as duas câmaras se reúnem para alinhar as duas versões do projeto de lei. Depois há uma nova votação, já sobre o texto ajustado. Se tudo for aprovado, o projeto de lei vai para a mesa do presidente, ele o assina e ele se torna lei. Lá estão o orçamento e muitas outras coisas. Se o projeto de lei não for aprovado, muita coisa do que Trump prometeu fazer não receberá financiamento, ou seja, não será realizada. Além disso, tem um pequeno detalhe. O projeto de lei inclui a prorrogação dos descontos fiscais. Na verdade, o que Trump propôs durante seu primeiro mandato, ele pôde fazer temporariamente porque isso foi feito sem o Congresso, o Senado, aprovação e outras coisas. E agora chegou a hora. Ou eles vão voltar ao que era antes do Trump, que era uma catástrofe até antes do primeiro mandato do Trump, ou vão aprovar essas medidas e todas elas vão se tornar, por assim dizer, lei do país, como se diz. Se não aprovarem essa lei, o Congresso não vai confirmar a prorrogação permanente da redução de impostos, ou seja, os impostos vão aumentar muito. Senhores, muito mesmo. O presidente Trump está se preparando para o seu discurso. O presidente Trump está ansioso pelo projeto de lei de despesas, já que o Senado deve se reunir em uma sessão rara no sábado para discutir como avançar com o projeto. A ministra das Finanças se reuniu com os republicanos do Senado na sexta-feira para resolver as preocupações de que o projeto de lei de Trump aumentaria demais o déficit. A presidente continua insistindo na aprovação do projeto de lei. No dia da independência, ela publicou nas redes uma mensagem sobre a suspensão das negociações comerciais com o Canadá devido aos planos do país de implementar um novo imposto sobre serviços digitais. As legisladoras dizem que ainda estão preocupadas. O projeto de lei pode aumentar o déficit público. Este projeto de lei prevê cerca de 400 a 500 bilhões de dólares em novos gastos. E por que vocês estão propondo um projeto de lei com 500 bilhões de dólares em novos gastos, se o objetivo de vocês é corrigir o déficit? Até agora, faltam 2 ou 3 votos no Senado para aprovar esse projeto de lei. Trump diz que está otimista, que conseguirá convencer republicanos suficientes e que o orçamento, que lhe dá liberdade para cumprir as promessas feitas durante sua campanha eleitoral, será aprovado. Todos nós sabemos que os democratas sempre processaram Trump em alguns distritos muito específicos. Nós temos muitos desses distritos lá, são menos de 100 sim, mas cerca de 90, não consigo lembrar direito, 90 a 100. É por isso que eles entraram com ações apenas nesses 5 ou 6 distritos. O fato é que nesses distritos eles encontraram 100% dos juízes. Radicais, esquerdistas desesperados, que há muito tempo venderam, digamos assim, o juramento de honestidade ou cumprem suas funções só por um prato de sopa. Ou seja, ao entrar com ações nesses distritos, não importa para qual juiz o caso vá, porque lá funciona assim: chega o próximo juiz e ele recebe o caso. Não importa se não é para você, mas para mim é uma roleta, uma constante roleta, sim. Ou talvez eles soubessem que qualquer pessoa nessa roleta iria favorecer eles, ou melhor dizendo, não apenas favorecer, mas realmente ajudar no julgamento. Especialmente esse distrito no estado de Maryland se destacava por isso. Pela lei, não é permitido forçar a transferência de um caso de um distrito para outro. Mas alguém do Trump, dos caras do Trump, teve uma ideia genial. Escutem, prestem atenção aqui. Se o juiz é parte do processo, então ele não pode julgar de forma imparcial. E como ele não pode julgar de forma imparcial, ele é obrigado por lei a transferir o caso para outro juiz em sua jurisdição. E se todos os juízes dessa jurisdição forem partes no processo, eles são obrigados a transferir o caso para outra jurisdição. Escute só. Rapaz simpático, o comentarista Robert Gouveia. Trump ataca. Responde com um contra-ataque, entrando com um processo contra todo o Tribunal Distrital. Isso inclui um grupo inteiro de outros juízes, não apenas um juiz, e isso é incomum. Não vemos isso com frequência, nem neste canal, nem em todo o país.
Estamos diante de uma situação em que o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos da América é o autor e processa todos os juízes. O juiz principal é George Russell. E tem mais uma coisa interessante aqui do ponto de vista processual e tático. Agora que eles foram processados, Trump também entrou com isso aqui. Adivinhem só, agora vocês são réus em um processo, e já que processamos vocês, vocês não podem mais julgar nossos casos. Então vocês são obrigados a se declarar impedidos pelas regras. Pronto, vocês imediatamente vão se afastar dos nossos casos. Aqui também diz que vamos voltar ao processo original, mas este é um pedido de afastamento dos juízes. Eles dizem, já que estamos processando vocês, agora se afastem do caso e transfiram ele para outro distrito. Os autores Estados Unidos da América e o Ministério da Segurança Interna respeitosamente pedem ao juiz deste tribunal que se declare impedido neste caso. Zinos não especifica se é ele ou ela. O autor também solicita que este caso seja encaminhado para a Secretaria do 4º Distrito para a designação aleatória de um juiz federal de outro distrito ou que todos os casos sejam transferidos para outro distrito. Ou seja, não há como vencer Lum a menos que haja outro Lum. Aguardamos com interesse o que acontecerá em resposta a isso e esperamos ver outros pedidos de afastamento de juízes em outros casos, talvez no caso Kilmara, com o juiz Zinos e outros. Mas Tom Homan disse, ouçam, nós vamos continuar deportando essas pessoas. Esses juízes estão tentando nos sobrecarregar com liminares judiciais. Mas assim que aprovarmos esse grande e belo projeto de lei, vamos nos livrar dessas ameaças à segurança nacional. Vamos fazer isso junto com Reis, Tom Homan, sobre o que vem a seguir. Bem, ouça, temos muito pela frente. Trabalho a fazer. Você está absolutamente certo e eu quero que você participe novamente. Projeto de lei. Precisamos de financiamento para mais agentes, vagas em centros de detenção de transporte e uma abordagem mais direcionada. Por isso é extremamente importante, especialmente agora. Para aqueles que estão na colina capitalista, eu não me importo. Eliminar ameaças à segurança nacional e pública deve estar acima da política. Então faça isso. Precisamos de recursos para realizar isso. Mas a boa notícia é que temos o presidente Trump no Salão Oval. Então posso dizer a vocês, logo após as eleições, não esperamos até janeiro, não esperamos a posse. Logo após as eleições, reuni um monte de pessoas inteligentes e disse, tudo bem, temos um grande problema que precisamos resolver logo após a posse. São mais de 2 milhões de pessoas que se esconderam das autoridades. E todas essas pessoas, de interesse especial, que foram liberadas no território dos Estados Unidos. Então começamos a nos preparar para isso já há alguns meses. Assim, no primeiro dia de trabalho da administração, vamos começar a agir imediatamente. É por isso que o presidente Trump disse, vamos nos concentrar nas ameaças à segurança nacional e nas ameaças à segurança pública após os acontecimentos com o Irã. Neste fim de semana, aceleramos o ritmo, adicionamos mais recursos e começamos a trabalhar nisso. Faremos tudo o possível o mais rápido que pudermos. Veja, o chefe da organização, que se chama assim, é a organização responsável por capturar e expulsar ilegais do país. Está aguardando a aprovação do projeto de lei sobre o qual falamos para obter o financiamento necessário e a base legal de que precisa. Um novo relatório bombástico confirmou. Um novo relatório bombástico confirma aquilo em que muitos acreditavam e sobre o que falavam a respeito dos lockdowns. A grande indústria farmacêutica e o Dr. Fauci. O presidente Trump acabou de encerrar a melhor semana de sua presidência e nem mesmo a Cable News Network consegue parar de elogiá-lo. E não posso deixar de dizer que, na cidade de Nova York, o candidato a prefeito pelo Partido Democrata declarou que os brancos devem pagar mais do que os negros, pardos, de pele oliva e amarelo acastanhados. Além disso, o candidato a prefeito de Nova York insiste que os americanos brancos serão destacados e taxados com impostos mais altos para financiar sua agenda socialista. Temos um novo candidato a prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, um homem que vive aqui há menos de 10 anos. Ele está redobrando seus esforços para tornar Nova York grande novamente, taxando pessoas brancas com impostos mais altos para pagar por estrangeiros e moradores não brancos de Nova York. Atualmente, 30% dos moradores de Nova York são estrangeiros. Então, fazer promessas impossíveis de benefícios gratuitos às custas da América, fazendo com que os americanos brancos paguem impostos mais altos. É nisso que ele espera, que sua mensagem seja aceita e o ajude a assumir o cargo, tirando Erica Adams do poder.
Ou seja, os democratas, como sempre, prometem a alguém que vão tirar dinheiro de outro grupo e dar para eles, achando que esses votos vão ser suficientes para ganhar a eleição. E houve um tempo em que o racismo era proibido nos Estados Unidos da América. Bom, pelo menos no mínimo, as pessoas tinham vergonha disso. Não se podia e era vergonhoso falar alto sobre isso. Scott Jennings, da Cable News Network, teve a oportunidade de falar honestamente sobre o presidente Trump e todos os seus sucessos. Isso foi um excelente vídeo, então. Então vou colocá-lo na tela e depois vamos ouvir juntos. Donald Trump simplesmente está enlouquecendo com relação a decretos executivos. Ele pode emitir um decreto executivo ainda hoje. Muito provavelmente é isso que ele vai fazer. Ele mesmo disse isso hoje, e ele sabe que os tribunais inferiores não podem simplesmente pará-lo, o que aumenta significativamente o poder do executivo. Sim, veja, para ele esta é uma ótima semana. E não só por causa dessa decisão, mas também porque no início da semana a Suprema Corte tomou uma decisão que permite a ele deportar imigrantes ilegais para terceiros países. Exatamente. Então agora ele está em uma pequena sequência de vitórias nos tribunais. E sabe como muitos republicanos dizem, não, ainda não estamos cansados de vencer. Isso aconteceu com o mercado de ações, em níveis recordes. Ele mediou o cessar-fogo na guerra de 12 dias entre Ruanda e Congo. A paz chegou. Quero dizer, os preços da gasolina neste verão estão no nível mais baixo dos últimos 4 anos. Ou seja, vitória após vitória, e esta vitória é a mais importante. Porque alguns juízes, na minha opinião, injustamente impediram o presidente de governar o país. Ele venceu as eleições, eles não. Nós não temos 600 presidentes, temos um presidente e agora ele realmente poderá governar o país. Então, pode-se dizer que esta semana ou as últimas 2 semanas foram as melhores de todo o seu mandato presidencial. Eu concordo com ele. Scott, que foi convidado para participar de um programa diário de esquerda, acabou sendo 10, 12, 34 vezes mais inteligente do que todos naquela mesma emissora de televisão. Aos poucos, ele começou a se tornar, eu diria, quase uma figura cultuada nos Estados Unidos. Seus discursos curtos, respostas, explicações, eles são compartilhados, recortados, fazem shorts com eles, discutem e fazem previsões. Ele tem um grande futuro na mídia e, aliás, talvez até na política. Que felicidade e privilégio é cobrir isso em comparação com todo aquele fundo horrível de pesadelo e nojento que eu tive que cobrir durante 4 anos com Joe Biden e Kamala Harris. Eles não listaram tudo o que estava a favor de Trump, e nem tudo sempre vai favorecer ele, mas eu só vou listar esses pontos. Cessar fogo entre Irã e Israel após o bombardeio de instalações nucleares. Nenhuma pessoa morreu nisso. A Suprema Corte pôs fim ao golpe judicial, limitando as ações das proibições judiciais em todo o país. Trump conseguiu fazer com que cada país da OTAN gastasse 5% do seu produto interno bruto em defesa, o que representa bilhões e bilhões de dólares. Ruanda e Congo assinaram um acordo de paz histórico, pondo fim a mais uma guerra. O presidente Trump recebeu autorização da Suprema Corte para enviar imigrantes ilegais para terceiros países. Índices Sampersant, P500 e Nasdaq atingiram o máximo histórico. O presidente Trump obteve uma vitória após a tentativa do Senado de limitar suas ações no Irã com uma resolução sobre poderes de guerra. O acordo com a China foi assinado. Várias grandes empresas alimentícias se juntaram à crescente lista daquelas que se comprometeram a remover corantes artificiais tóxicos dos alimentos americanos. Especialistas econômicos afirmam que Trump venceu completamente na questão das tarifas. E, de acordo com dados do governo, agora estão entrando mais de 30 bilhões de dólares por mês. E o presidente Trump diz, estamos apenas começando o ponto final. Os pagamentos da Previdência Social tiveram a maior queda mensal de toda a história. Isso é bom, porque significa que eles eliminaram o desperdício, a fraude e o abuso. E como eu disse para vocês ontem à noite, ovos grandes de Doge. Foi contratado especialmente como funcionário público especial para identificar fraudes remanescentes no sistema de assistência social e fortalecê-lo. Para os aposentados americanos, isso é enorme.
General Electric anunciou que está transferindo sua produção da China de volta para Kentucky, Estados Unidos da América. O Pentágono começou a reintegrar ao serviço os militares que foram injustamente dispensados por se recusarem a tomar a vacina experimental. O presidente da Universidade da Virgínia renunciou após o presidente Trump exercer pressão. Foi uma semana incrível para a MAGA e para o presidente Trump. Deixem nos comentários se vocês estão cansados de vencer. Eu não estou, senhores. Vamos recortar esse trecho da conquista do Trump e colocá-lo separadamente para que vocês possam compartilhá-lo com seus amigos. Eu, pessoalmente, estou cansado de vencer? Não estou. E vocês? É até agradável que até mesmo quem não pode dizer nada seja forçado a admitir o que é impossível não reconhecer. Confirmaram adicionalmente os detalhes do acordo quadro. Claro, a introdução inicial das tarifas por Trump na primavera prejudicou os mercados americanos, mas agora os mercados se recuperaram e cresceram. Os índices S&P 500 e Nasdaq atingiram recordes históricos só ontem, e não se trata apenas do mercado de ações. A inflação, o principal temor econômico dos últimos anos, parece estar sob controle. Atualmente, a taxa de inflação está em 2,4%, enquanto há 4 anos chegava a 7%. Enquanto isso, os trabalhadores braçais viram um aumento real nos salários de 1,7% nos primeiros 5 meses da presidência de Trump. Esse é o aumento mais significativo em quase 3 gerações. Preste atenção, 3 gerações correspondem a 60 a 75 anos. E o aumento dos salários, realmente, levando em conta a inflação, aconteceu ao longo de todos esses anos. Apesar do impacto sobre a nossa dívida pública, alguns esperam que o grande e bonito projeto de lei de Trump traga alívio financeiro adicional para os trabalhadores operários, além de criar incentivos para a construção de mais fábricas nos Estados Unidos da América. Alguns já conseguem ver isso acontecendo. Por exemplo, a empresa acabou de anunciar que vai investir quase $500 milhão para transferir a produção de máquinas de lavar da China para Kentucky. E ainda tem a questão da fronteira. De acordo com o relatório de maio, as travessias de fronteira caíram para o mínimo. Agora, na fronteira sudoeste, são registrados 282 casos por dia, o que representa 93% a menos do que no ano passado. E esse é o menor número desde o início dos anos 1960. Talvez os aplausos mais altos sobre essas fronteiras venham da comunidade latino-americana dos Estados Unidos. Na quinta-feira, Pew Research publicou uma análise das surpresas da eleição de 2024. Entre elas, está o fato de que o presidente Trump recebeu uma porcentagem maior de votos de latino-americanos do que se pensava anteriormente. Hillary Clinton tinha uma vantagem de 38% sobre Trump entre os eleitores hispânicos. Em 2016, Joe Biden superou Trump nesse grupo demográfico por 25 pontos percentuais. E qual foi a diferença de Kamala Harris entre esses mesmos eleitores em relação ao Trump? Apenas 3 pontos percentuais. E talvez fosse surpreendente. O Pew Research concluiu que, se todos votassem em 2024, ao contrário da opinião de que uma alta participação beneficia os democratas, Trump ainda assim venceria. Com todos os sucessos das políticas de Trump e a divisão no Partido Democrata, uma divisão entre socialistas moderados. Ou seja, explorar os mais ricos, viver às custas deles, e os comunistas trotskistas radicais, tipo, digamos, bata nele, corte o capitalista, tirar tudo dele e colocar no fundo comum e comer de lá como se tivesse 3 bocas, o partido está se desmoronando. E, aliás, aquele muro de promotores e juízes que foram colocados pelo Obama e financiados pelo Soros, e com a ajuda deles, eles tentaram tirar, ou sem sentido. Nós conhecemos eles, ou seja, MAGA e Trump especificamente, ela também está se desfazendo. depois de muitos anos usando o sistema judicial contra o presidente Trump, toda a estratégia deles fracassou miseravelmente. Letitia James, a mulher que prometeu pegar Trump, agora ela mesma está sob investigação criminal. Lembro. A garota morena de Nova York que continua no folheto do Trump, porque no folheto publicitário do Trump
estava escrito que a casa dele, Mar-a-Lago, valia mais do que achava aquela garota, Letícia. Ela exigiu e conseguiu de um juiz corrupto em Nova York uma multa que o Trump deve pagar de mais de 500. Não são dólares, são milhões de dólares. Claro, já existe apelação e coisas do tipo, mas não é esse o ponto, né? O principal é que ela exigiu isso e conseguiu. Todo esse tempo, ela está cavando desesperadamente a própria cova, ignorando abertamente a decisão da Suprema Corte. A ironia é simplesmente impressionante. Seria impossível inventar um adversário mais autodestrutivo do que esse. Vamos começar com a última notícia sensacional. Literalmente 36 horas atrás, como vocês sabem, a Suprema Corte deu um golpe devastador nos defensores das ações judiciais, decidindo que juízes federais não podem mais emitir proibições nacionais contra ordens presidenciais. Especificamente, isso significa que o decreto de Trump sobre o direito à cidadania por nascimento agora pode entrar em vigor em todos os 50 estados. E os democratas estão literalmente enlouquecendo por causa disso, especialmente a procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James. E, se você não sabe, James está atualmente sob investigação federal pelo mesmo tipo de fraude pelo qual ela acusou Trump. O engraçado é que, ao acusar Trump de tentar enganar o banco, ela mesma estava falsificando seus próprios documentos para enganar o banco exatamente nesse momento. Estamos falando de fraude imobiliária. Mais uma vez, você não conseguiria inventar algo assim. E agora mesmo estão chegando notícias de que ela está abertamente ignorando a decisão da Suprema Corte. Basicamente, James afirma que vai se recusar a cumprir a decisão que permite que a ordem do presidente Trump sobre o direito à cidadania por nascimento entre em vigor, até que o tribunal tome uma decisão final sobre essa questão. Ou seja, James declara abertamente que vai lutar contra isso, e que ela está organizando uma resistência jurídica contra a decisão da Suprema Corte que permite que a ordem sobre cidadania por nascimento entre em vigor. Dessa forma, ela desafia abertamente essa decisão judicial. E é por isso que isso é tão engraçado. Afinal, é ela quem está sob investigação agora. A Agência Federal de Financiamento Habitacional encaminhou o caso de Letitia James para processo criminal, alegando que ela falsificou documentos hipotecários para conseguir um empréstimo mais vantajoso. Agora o FBI iniciou uma investigação oficial e um grande júri federal emitiu intimações. A mulher que construiu toda a sua carreira perseguindo Trump por supostamente supervalorizar imóveis, agora está sendo acusada da mesma coisa. Há até uma alegação de que ela e o pai dela, em 1983, assinaram documentos hipotecários se passando por marido e mulher. De novo, não dá nem para inventar uma coisa dessas, mas isso é só a ponta do iceberg. Porque, se olharmos de forma mais ampla, fica claro que toda a estratégia de guerra jurídica dos democratas contra Trump desmoronou como um castelo de cartas. O caso federal de Jack Smith desmoronou. Ele saiu, toda a equipe de promotores dele foi demitida, o caso na Geórgia está praticamente morto, o caso do promotor distrital de Manhattan, pelo qual Trump foi considerado culpado, será anulado na apelação ou encerrado. Os republicanos na Câmara dos Representantes publicaram um relatório mostrando como o promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, e o juiz Merchan violaram os direitos constitucionais de Trump. O relatório descreve como Alvin Bragg usou a teoria inconstitucional da matriosca russa, na qual os jurados não precisavam chegar a uma decisão unânime sobre os elementos factuais do crime. Isso foi uma zombaria da justiça. E agora, é claro, a prática dos democratas de escolher juízes para encontrar juízes de esquerda em todo o país para emitir proibições judiciais nacionais foi completamente destruída desde ontem. Então agora estamos vendo puro pânico por parte do establishment democrata. Eles jogaram tudo o que tinham contra Trump. 4 processos criminais, ações civis, tentativas de retirá-lo das eleições. E não só isso não funcionou, como também se tornou num fracasso grandioso para eles.
Como foi relatado, as avaliações de Trump cresceram durante os processos judiciais. Os americanos viram suas tentativas desesperadas de interferir nas eleições. E agora Letitia James está desesperadamente tentando usar o dinheiro dos contribuintes para pagar sua defesa jurídica. Só pense nisso. A mulher que perseguiu Trump por anos agora está pedindo aos contribuintes de Nova York para pagar sua própria defesa criminal. E quero dizer, a hipocrisia é simplesmente impressionante. Então, as consequências da decisão da Suprema Corte na sexta-feira ainda são enormes. E isso faz com que democratas como Letitia James persistam ainda mais em sua tolice. Qual é a primeira regra quando você se encontra em um buraco? Qual é a primeira regra, certo? Parar de cavar. Pare de cortar o galho, não o galho das pessoas, mas o galho em que você está sentado. Pare de cavar cada vez mais fundo se você já caiu em um buraco. Mas parece que os democratas, sendo pessoas emocionais e não racionais, estou tentando dizer isso de uma forma que não ofenda muito ninguém, se encaixam no perfil de pseudo-intelectuais ou dos chamados intelectuais parciais. Vou explicar. Por exemplo, Albert Einstein, certo? Bem, nas ciências exatas, ele verifica tudo, comprova tudo, fundamenta tudo, não aceita nada apenas por fé. Ou seja, um verdadeiro intelectual em sua profissão. Mas se você é Einstein e quer que Joseph Stalin também tenha uma bomba atômica, como ele queria e fazia tudo até então? Porque os capitalistas são imorais e querem tudo para si, enquanto Stalin e os comunistas fazem tudo para o povo. Na ciência, ele verifica tudo, não confia cegamente, estuda os fatos, a lógica, mas em outras áreas ele simplesmente acredita, porque a propaganda e suas emoções sussurraram para ele. É isso que é um intelectual parcial. Aliás, essa história sobre Einstein, ela realmente aconteceu na vida. Além de ter dormido com uma espiã soviética, sabendo que ela era uma espiã soviética, ele ainda passava para ela cópias de pesquisas e projetos. Os democratas de hoje, talvez, sejam o que chamamos de pessoas não tolas. Ou seja, eles podem falar muito bem sobre psicologia, sobre arte, sobre sua atividade profissional. Mas assim que se trata de algo relacionado às emoções deles, e tudo que é público está ligado às emoções, eles se tornam tolos, pouco desenvolvidos. E muito... Bem, nem sei, digamos assim, pompodurnime, acho que essa palavra nem existe, pomposos, isso. Pomposos, essa palavra existe, interlocutores. A pergunta é, como uma pessoa tão inteligente pode ser tão idiota? Essa pergunta é totalmente legítima. Ela é sobre os chamados intelectuais democráticos de hoje. Ou seja, o Partido Democrata se baseia em pessoas que passaram muitos anos nas universidades, em todas as suas faculdades e tudo mais. E quanto mais tempo eles ficaram lá, mais foram doutrinados. Ou seja, você não pode fazer perguntas, você é obrigado a acreditar no que dizem. Se você até pensou por um segundo que algo poderia estar errado, que talvez os capitalistas estejam certos em alguma coisa, Deus me livre, então você é um inimigo, precisa ser eliminado e coisas do tipo. Ou seja, são pessoas que foram completamente doutrinadas. Por assim dizer, com aquele mesmo caldo em que, infelizmente, nossos filhos são doutrinados nas universidades e nas escolas, e agora já começaram até nas creches. Ou seja, na verdade, a nossa chamada cultura ocidental, apesar de se basear nos princípios do capitalismo, ela educa. Não por si só. Aconteceu assim, por assim dizer. Há raízes para isso, sim, é preciso lutar contra isso. Ela forma jovens como intelectuais parciais, ou seja, físicos na sua área, ou em geometria, ou algo assim. Como existe uma pessoa gorda, tipo Dmitri, como ele? Bykov, sim, isso como se chama. Então, Bykov, ele é bom, não sei, um bom poeta, dizem que é muito bom. Literatura. Mas é absolutamente idiota em tudo o que ele tenta. O principal é que ele quer falar sobre isso. Essa é mais uma característica interessante. Por exemplo, se for um músico, tem harmonia e coisas do tipo, composição.
E aí chega um físico e começa a falar umas besteiras. Sobre as notas, é mais simples. O músico começa a se irritar, a se exaltar, e no final diz para ele, você é burro ou ao contrário, digamos assim. Um músico foi até o físico e começou a explicar para ele que, na verdade, a matéria é composta de algo totalmente diferente do que o físico pensa. E ela é composta de alguma teoria idiota inventada por algum bruxo maluco. No final, o físico diz, cai fora daqui, vai para Leti. Mas ambos, se eles estudaram em universidades ocidentais, ambos são ou completamente tolos, que, digamos, basta acenar um pano vermelho para eles em algum programa de televisão e repetir algo 2 vezes. Eles também ficam de orelhas em pé, enormes, nas quais a cabeça deles se apoia, ou nem se apoia. Tudo bem, isso já não importa. O importante é que vocês entendam o que eu quero dizer. Quanto mais tempo as pessoas estudam em universidades na América, Europa e outros lugares, mais, infelizmente, elas ficam tolas em tudo, exceto na própria profissão. Com isso, encerramos. Até logo. Leyendas criadas por